É com muita alegria e com muito gozo no meu coração que eu saudo os amados irmãos, aqueles que eu conheço e aqueles que eu não conheço, com a paz do Cristo ressuscitado. Hoje é sábado, então eu vou fazer essa live aqui, porque nós temos que entender que a Bíblia é um pouco assim, ela vem durante o período, né, que foi descrito para nós aqui, né? Ela chegou aqui em 1600 e pouco, né, cento e poucos anos depois que o Brasil foi descoberto. E não foi pelos portugueses que vieram a Bíblia, né? A Bíblia não foi escrita para nós, né? João Ferreira de Almeida não era judeu, não era grego, não era italiano, né? Não era português, então ele descreve, traduz a Bíblia, né? Dentro daquilo que ele tinha entendimento, e chegou até nós em 1613, mais ou menos aí, por aí afora. Mas eu quero debulhar com meus amados irmãos o século presente que nós estamos vivendo aqui. Infelizmente, o ser humano desenvolve na sua vida aquilo que ele acha que ele deve fazer para o bem ou para o mal. É o ser humano que desenvolve tudo isso na sua existência. Às vezes a pessoa vive aí a vida toda praticando o mal e nunca procurando fazer o bem. Mas esse relato aqui, que eu vou descrever aqui com os amados irmãos, vou desfrutar aqui essa palavra, ela foi direcionada para um período que já tudo acontecia naquele tempo presente. Talvez 600, 700, 800 anos antes de Cristo, antes de Jesus de Nazaré. Jeremias, né? Vamos falar um pouquinho do profeta Jeremias, que foi escolhido ainda como uma criança. Os irmãos devem conhecer a história, né? E ele foi chamado para ser um profeta em Israel. E essa passagem aqui fala de um assunto que hoje está horrível dentro do sistema global. Você sai daqui do Brasil, vai para a Europa, vai para outros países asiáticos, tudo é a mesma coisa. Meus amados, nas minhas viagens, o que eu ouvia falar das pessoas, falar para mim, entendeu? E eu ficava horrorizado de ver como que as pessoas fazem com o Evangelho, com a palavra, com a sã doutrina do Cristo ressuscitado, né? Então essa passagem aqui do profeta Jeremias, Deus chama ele para ser um profeta, e tudo que ele falou foi aquilo que Deus colocou no seu coração, na sua mente, nos seus lábios. O próprio Senhor falou assim: não diga que eu sou uma criança, que eu colocarei palavra na sua boca. Então foi o próprio Deus que falou através da boca de Jeremias, né? Então, Jeremias 23, capítulo 23, nós podemos aqui iniciar essa live aqui, que diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersa as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Olha bem a iniciativa aqui do primeiro versículo. Ai dos pastores que destrói e dispersa as ovelhas do aprisco de Deus. Era a situação daquele momento que estava ali a nação de Israel, as autoridades, os governadores, né? Aqueles que se julgavam como profetas, como homens sábios, estava dessa forma.
destruindo as ovelhas, dispersando elas. E ele continua: portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Você prestou bem atenção? O Deus de Israel. Não era o próprio Jeremias que estava falando, era o próprio Deus que falava através da sua boca, como instrumento. O Deus de Israel, acerca dos pastores que apacenta o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade dos vossos corações, diz o Senhor. Como estava o coração do homem naquele período? Há quase 3.000 anos atrás. Coração perverso, coração maldoso. Não havia a prática do amor, um para com o outro. Então, assim era naquele período que nós não vivemos nele, mas hoje nós estamos no século 21. E o que acontece hoje? Olha, com a mente iluminada, com os olhos ativos, o que acontece hoje com o sistema religioso? Porque aqui era um sistema religioso da época. Eram homens que se apresentavam como santo através das suas vestes, mas na prática, o coração deles, era maldades. Só havia maldades, Então ele fala assim: e eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas e de todas as terras, para que onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e justificarão e se multiplicarão. E levantarei sobre eles pastores que as apacentam, e nunca mais temerão, nem se assobriarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Então, todo o propósito de Deus era isso. Os homens desfazendo aquilo que Deus queria que eles fizessem, fazendo ao contrário. Infelizmente, hoje nós vemos tudo isso aí, com os nossos olhos, com os nossos ouvidos, muitas dominações que fazem a mesma prática. Não aprenderam nada aquilo que é o desejo de Deus para que eles possam fazer. Isso não vem assim, meus amados, da agora não. Isso vem há muitos anos, séculos e mais séculos, mais séculos. E ele fala ainda, no mesmo capítulo 23, a partir do versículo 9, ele vai falar contra os falsos profetas. Meus amados, e hoje em dia, quantos falsos profetas estão dentro das chamadas igrejas aí, profetizando aquilo que Deus não mandou falar? O que Jeremias fez foi o que Deus mandou fazer. E muitos hoje estão falando na carne, não estão falando segundo a vontade de Deus. Então ele fala aqui: quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. Porque a terra está cheia de adultério, e a terra chora por causa da maldição. Os pastos do deserto se secam, pois a sua carreira é má,
e as suas forças não é reta. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Olha a situação que havia os profetas ali naquele momento, naquela época. Meus amados, a ganância, o engano, as coisas fraudulentas sempre existiram no coração do homem. Mas o homem, ele pode escolher o que ele quer semear, se é o bem, se é o mal. Deus colocou tudo isso no coração do homem. E cada um vai fazer aquilo que é segundo o seu coração. Então, naquela época, ali, Jeremias ali, né, havia já toda essa corrupção, toda essa manobra fraudulenta, esse desengano, rituais, tem que pagar o preço, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Já existia isso, meus amados. E nos nossos dias hoje, são as mesmas coisas. Infelizmente, nós estamos aí convivendo com tudo isso aí. Mas Deus sabe o caminho que eu trilho e o caminho que você trilha. Então, não precisamos aqui ficar preocupados, porque Deus sabe todas as coisas. Deus vê tudo. A minha santidade não está na minha roupa. Nunca esteve e nunca vai estar. A minha santidade está no meu interior, não no exterior. Portanto, o que Deus quer que nós fazemos é o bem. Praticar o bem, exercitar o bem. Procurar fazer aquilo que é o desejo de Deus. Então, se você pegar aqui o livro de Isaías, né? Jeremias 23 até o 40, você vai ver aí o que aconteceu ali, né? Com os pastores, capítulo 1, Jeremias 23, de 1 a 4. E Jeremias 23, do 9 a 40, os profetas. Vocês vão avaliar como estava aquela situação, né? No livro de Mateus, capítulo 21, do 12 ao 16, no livro de Marcos, capítulo 11 a 18, né? No livro de Marcos, capítulo 11, você vai pegar do primeiro até o 18. Lucas, capítulo 19, 45 a 48. João 2, 13, versículo 13 a 16. Certo? Vocês vão ver ali o que aconteceu ali com Jesus de Nazaré ali. Eu vou só ler um texto aqui, para não ficar muito extensa a live, certo? Eu vou ler aqui no livro de Mateus 21, do 12 a 16. Né? Os irmãos leem em casa, né? Para não ficar só nas minhas palavras, certo? Para não ficar só nas minhas palavras, os irmãos vão analisar o que aconteceu lá na era de Jeremias, e estava acontecendo ali também, nos períodos ali, né? Dos cristãos ali no ministério do Senhor Jesus Cristo, de Jesus Nazaré. Que ele fala aqui, ó, no capítulo 21, de 12 a 16. Ele vai falar assim: e entrou Jesus no templo de Deus, expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Né? Então ele disse-lhe:
está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em convívio de ladrões. Certo? Olha bem a palavra que Jesus de Nazaré expressou ali. E disse-lhe, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em convívio de ladrões. Então você vai ler aí Mateus, né, 21, 12 a 16, Marcos, né, 6, 11 a 18, Lucas 19, 45, 48 e João, capítulo 2, 13 a 16. Você vai ver essa passagem aqui. Olha como que ele estava fazendo ali um lugar que Deus, né, ia ali visitar seu povo ali. Era a hora dele estar ali em plena comunhão com temor, o que eles faziam ali. Então hoje, talvez você não concorda com o meu raciocínio, com as minhas linhas de pensamento. Mas eu vou falar para você que eu passei por várias dominações aí. É duro, não é fácil não. E você tira a sua conclusão. Eu tenho a minha, né? Hoje se for para poder ir numa congregação, qualquer uma delas, sem exceção, me convidar para trazer uma palavra, eu vou falar a palavra da sã doutrina do Cristo ressuscitado. Eu não estou ali para agradar homens nenhum, por isso que eles não me aceitaram, certo? Eles não me aceitaram. Mas hoje eu vivo tranquilo, seguro, sabendo de onde eu vim, para onde eu vou. Não tenho medo, não tenho nada me impeça, né, na minha caminhada. É isso que importa, meus amados. É você saber das coisas que estão acontecendo nos nossos dias atuais. O que aconteceu lá atrás está refletindo hoje, nos nossos dias. Talvez pior ainda. Porque eles fazem negócios, né, com a palavra de Deus, enganando o povo. Mas Deus tem levantado homens, mulheres, para trazer uma palavra que vai despertar e arrancar você lá de dentro dessa chamada igreja, para você viver uma vida tranquila, segura, sabendo que ninguém jamais vai tirar da mão de Deus, você está seguro na mão dele. Deus sabe todas as coisas, sabe o que você precisa. Meu nome é Hélio Herculano, gostaria de deixar meu abraço, a paz de Cristo ressuscitado, e que Deus continua abrindo a sua mente e acrescentando no seu coração coisas boas. Que Deus abençoe a sua vida, sua família, seu trabalho, aonde você plantar os seus pés, planta os seus pés. Que você seja abençoado pela palavra dele. A paz de Cristo.